quem você acha que venceria em 1 contra 1? Godzilla ou os X-Men? Eu sou o Matheus, e no vídeo de hoje faremos o resumo e análise da edição número 1 da HQ Godzilla vs X-Men. Então já deixa o like para fortalecer o canal. Agora, sem mais enrolação, vamos para a história. A história começa nos estaleiros Emabari, no Japão, onde o mutante Sunfire, também conhecido como Shiro Yoshida, está enfrentando o poder de Godzilla sozinho, e a coisa não tá indo muito bem no momento. Essa é a terceira investida do Godzilla em questão de semanas. Existe uma conexão entre esses locais que vamos falar melhor daqui a pouco, mas também é dito que fazia anos que Godzilla não aparecia, e o povo do Japão esperava que ele tivesse ido embora de vez. Sunfire quase se sentiu insultado por nunca ter tido a honra de enfrentar o rei dos monstros imparável em batalha, mas agora ele se arrepende de ter sido um tolo arrogante. E ali já dá pra sacar que ao longo desses one-shots vimos muita história do Godzilla acontecendo neste planeta nas últimas décadas. Dá pra imaginar que para o Sunfire ele provavelmente sonhou em lutar contra Godzilla a vida toda, só pra essa luta acabar com a destruição de outra fábrica da Suganai Robotics. Como resultado, Sunfire sugere que eles busquem a ajuda do professor Charles Xavier. Então eles fazem uma ligação, mostram as filmagens, e também tem ali a Dra. Valerie Cooper e Henry Peter Gyrich, ambos da Comissão de Atividades Sobre-Humanas, que existe desde os X-Men incríveis dos anos 80. A Comissão de Atividades Sobre-Humanas, ou CSA, é formada pelos melhores e mais brilhantes do Conselho Nacional de Segurança, CIA, FBI e também das Forças Armadas. Mas essas são as duas pessoas que você mais ou menos espera ver, porque quando a Valerie aparece, geralmente é algo relacionado a preocupações com a população crescente de mutantes e super-heróis. No caso do Gyrich, ele geralmente investiga algo fora do normal ou faz valer alguma política contra o X-Men ou os Vingadores. Como era de se esperar, a Comissão de Atividades Sobre-Humanas está atuando apenas como um elo entre os Estados Unidos e o governo japonês para permitir que os X-Men entrem e ajudem. Agora, a outra pessoa na reunião é o Sr. Canto. Logo de cara, o Sr. Canto quer que toda assistência vinda do Xavier e dos X-Men seja algo que atinja Godzilla com força. Para ele, é assim que a criatura entende, então é assim que eles têm que responder. Mas depois que Xavier vê as informações e as filmagens dos ataques anteriores, percebe que Godzilla tem atacado seguindo um padrão, o que indica que existe uma lógica ou motivos por trás. Daí a gente vai para a sala de perigo para ver do que o Professor X está falando. Como isso acontece nos anos 90, claro que temos todos os X-Men com os uniformes daquela época, que são os melhores. Na sala de perigo, os X-Men treinam para ver como se sairiam numa luta contra Godzilla caso as negociações fracassem e eles tenham que enfrentá-lo diretamente. Para isso, eles adaptam os exercícios para combinar com as informações que receberam sobre Godzilla. Aqui a gente vê que o raio óptico do Ciclope mal consegue penetrar a densidade prevista da pele de Godzilla. E tem até um momento em que a Tempestade comenta sobre o sopro atômico do Godzilla enquanto ela para uma explosão de fogo com um tornado. Ela fala, as emissões dele são mais do que fogo, tem um componente radioativo. Ou seja, o que eles estão fazendo não é uma comparação direta. Quando o Charles chega, ele fala, a Comissão de Atividades Sobre-Humanas aceitou nossa ajuda. A Dra. Valerie Cooper e Henry Peter Gyrich estão redigindo acordos formais com o governo japonês. O Scott está baixando nossos dados de exercício para um núcleo central de processamento CR que faz parte do plano informal. E fala, eu realmente desejo um encontro mental com a criatura, se possível, Scott, mas também devemos nos preparar para enfrentar Godzilla em seus próprios termos. Scott responde, isso é mais fácil falar do que fazer quando seu adversário tem mais de 100 metros de altura. E o professor comenta, imagino que seja oportuno então que estamos trabalhando para ficar maiores. O que é engraçado, ele devia saber, porque quando a gente vai para o depósito da CSA no Colorado, encontramos um dos ladrões mais talentosos dos X-Men invadindo para pegar algo que vai dar uma grande vantagem para eles. E essa pessoa é o Gambit. E o que ele pega é o Super Adaptoid, criado pela Advanced Idea Mechanics, feito com moléculas instáveis de uma parte do cubo cósmico. Mas nesse momento o Gambit diz que geralmente é mais fácil entrar do que sair, mas felizmente, como parte do plano maior, ele também tem umas partículas PIN com ele. Dias depois, voltando para o Japão, vemos o que parece ser Godzilla se preparando para atacar outra fábrica da Suganai. Mas ele na verdade está só observando e esperando, e a gente vai ver o que ele espera daqui a pouco. Também é dito que eles não param, nunca param, caçam Godzilla, perseguem Godzilla, cada passo é um passo em direção à autodestruição. O Rei dos Monstros se defende, eles intensificam, Godzilla obliterra, eles protegem uns aos outros machucando o monstro e sua espécie, mas em nome da segurança ameaçam a segurança de todos. E sempre, sempre, eles intensificam. E é exatamente assim que acontece, porque depois a gente escuta uma conversa traduzida do japonês que mais parece o CEO da empresa gritando com os empregados dizendo: as peças perdidas no ataque do Godzilla foram substituídas pelo nosso parceiro na América, a produção está sendo concluída em um local offshore, e o manifesto será entregue em mais 2 dias.
E de fato, 2 dias depois, quando o navio chega, tem escrito TR nele. Para ser mais específico, assim como foi dito, eles sempre intensificam, e Godzilla vai obliterar. E como eles não param de caçar Godzilla ou persegui-lo e seus iguais por segurança, isso mostra como a abordagem japonesa para lutar contra Godzilla e os monstros é parecida com a americana para lutar contra mutantes. Agora, depois do ataque de Godzilla, o Japão começa a colaborar com os americanos, e como eles estão compartilhando informações, os resultados são insanos. Nesse momento, os X-Men chegam, e quando eles chegam, o Hank coloca o Blackbird em modo de pairar, pouco antes de se juntar aos outros via Mind Link. Até porque temos o Gambit dizendo: poxa, queria que a gente só tivesse partido pra cima do Godzilla sem toda essa enrolação. Ciclope responde: a gente não tem tempo pra treinar pra lutar em tamanho gigante, Remy. Mini Links são usados pelos X-Men. E aí tem o Charles que fala: seja o que for que está nesse navio, está causando grande tumulto em Godzilla. Não consigo ler a mente da criatura, mas sua raiva é palpável. Conectar o Super Adaptoid via Mind Link por essa unidade portátil cérebro será desconfortável no começo, mas para parar Godzilla teremos que trabalhar juntos como nunca antes. Logo depois, quando enviam o Super Adaptoid, é dito que ele quebra a barreira do som na reentrada. Um escudo telecinético desvia o calor enquanto ele despenca pela estratosfera, mexe no tempo, sente a eletricidade estática no ar e então eles atingem Godzilla com um enorme raio. Para gerenciar todos os poderes copiados pelo Super Adaptoide que em um momento tem a forma do Fera, o Charles faz cada X-Men funcionar por ele, para que possam operar como um só. Agora que eles estão lá, Sunfire pergunta: ei, vocês têm certeza que o Super Adaptoide aguenta o ataque do Godzilla? Jaws responde: com certeza, porque o Super Adaptoide também absorveu partículas PIN que alteram tamanho. Isso rapidamente leva a uma troca entre o sopro atômico e os raios ópticos. E é dito que o Rei dos Monstros sente uma onda de poder do Super Adaptoide antes dele. Godzilla já enfrentou dezenas de adversários poderosos, mas nem ele sentiu a força combinada dos X-Men atacando tudo ao mesmo tempo. Mesmo assim, Xavier tenta se comunicar com Godzilla, percebendo que a mente dele não se comunica com palavras, mas sim com emoções. Xavier vê que Godzilla tem um nível incomparável de raiva, e sabe que os X-Men não são inimigos, apenas um obstáculo. Mesmo com o Fera ligado aos outros, ele ainda mantém um canal conectado ao sensor do Blackbird, o que faz sentido, porque alguém tem que ficar sabendo do que rola fora dele. O Fera detecta muita atividade mecânica dentro do navio de carga e Charles avisa: perigo, eles sempre intensificam, é uma ameaça, deve ser destruído. É aí que descobrimos o que a Suganai Robotics estava fazendo com os novos parceiros americanos da Trash Industries, porque quando isso explode do navio, aparece o Trace Sentinel Mecha Kaiju, que é modelado com base em vários monstros que a Suganai Robotics já derrotou, como Biolante, Batra e Fire Rodan. Depois de se juntar à Trash Industries, ele agora inclui a tecnologia patenteada de robôs Sentinel, para ser uma ameaça contra monstros e mutantes. Ver o Trace Sentinel Mecha Kaiju aparecer é insano, mas faz sentido, pois vimos que tanto as empresas japonesas quanto americanas fizeram a mesma coisa, cada uma tinha contramedidas para monstros ou mutantes. Agora que uniram forças para criar o Trace Sentinel, os X-Men são forçados a escolher um lado, e acabam ficando com Godzilla, o que faz sentido, pois o Gambit até fala: tenho certeza que nada que venha de um navio escrito Trask vai ser amigável com a gente. Durante a luta, as pessoas que estão lá embaixo na fábrica ficam apavoradas e correm para salvar suas vidas. A razão pela qual nunca evacuaram antes é porque achavam que o Trace Sentinel ia protegê-los. Mas, mais uma vez, quando a empresa intensifica as coisas contra Godzilla, coloca todos em perigo. Com Xavier e Diane lendo as mentes das pessoas embaixo, eles sentem medo, raiva, insegurança, dúvida, e entre eles está o CEO da Suganai Robotics, o Sr. Kanto, que vai ter um papel muito importante em breve. Com os X-Men ajudando Godzilla a lutar contra o Trace Sentinel, Xavier percebe que Godzilla entende que eles estão tentando ajudar. Diz que Godzilla sente a proximidade da vitória, orgulho e realização, um momento de satisfação. O medo deles cresce, o ódio deles cresce, eles fazem armas maiores. Mas depois de tudo isso, uma coisa que Godzilla provou é que ninguém é maior do que o Rei dos Monstros. É aí que os X-Men seguram o Trace Sentinel enquanto Godzilla o destrói com seu sopro atômico em força total. O Trace Sentinel está acabado e por um momento é dito: outra batalha termina, outra batalha ganha, mas a guerra não acaba enquanto o motivo da luta existir. Os X-Men pousam o Blackbird e descem. É dito que isso não pode acabar enquanto humanos como esses continuarem agindo como agem. Mas será que acabar com a vida de um humano realmente faria diferença? Porque agora Godzilla está indo atrás do CEO. Os X-Men correm para ajudar o Sr. Kanto enquanto Charles tenta se comunicar com Godzilla para parar ele. Telepaticamente, Charles fala: Godzilla, não, ainda não consigo me conectar com a criatura. Seus pensamentos não são formados por palavras, mas por emoções. Sinto sua frustração, seu cansaço. Então, Charles entra na mente de Godzilla e do Sr. Kanto
e vê uma memória de 1955, quando Godzilla lutava contra o Angus, e durante essa luta o pai de Kanto era parte da recém-criada Força de Defesa japonesa e morreu na confusão. Isso revela onde começou o ódio de Kanto por Godzilla e os outros kaiju. Então Charles fala para o Sr. Kanto: Godzilla quer que você saiba que não arrastou para cima seu pai, estava lá tentando deter o Angieras. E Charles continua: Godzilla não merece seu ódio equivocado. Charles diz que se há algo que mutantes entendem, é a solidão de proteger um mundo que teme e odeia a gente. Então, os X-Men entendem Godzilla em outro nível. E então Godzilla parte, sabendo que a ameaça acabou.